pessoal, eu sou a professora Mayra, graduada pela UESP em Ciências da Computação e especialista no curso de Tecnologias Digitais e Novas Educações pelo IFP. Sejam todos bem-vindos à disciplina. A disciplina a qual nós iremos ministrar é Informática Básica aplicada à Educação, do curso técnico em Multimeios Didáticos. Nossa disciplina terá carga horária de 60 horas. Vamos então abordar alguns objetivos. Conhecer a definição de informática, discutir a importância da informática no contexto da sociedade da informação, conhecer quais são e como funcionam os principais componentes de um computador, identificar e utilizar os periféricos de entrada e de saída de dados, conhecer as diversas mídias de armazenamento e transporte de dados, conhecer os diferentes tipos de sistemas operacionais e identificar os principais componentes de um sistema operacional. Vamos falar agora da relação do homem versus trabalho versus tecnologia. Desde os primórdios, o homem precisou estabelecer essa relação. Ele descobriu a pedra polida, ele descobriu a roda, ele descobriu o fogo. Foram descobertas de grande impacto na época, porque ele pôde então qualificar a sua vida. A descoberta do fogo, ele pôde aquecer os seus alimentos. Com a roda surgiram então os meios de transporte, onde ele pôde se deslocar. Com o advento da tecnologia, no decorrer das centenas de anos, surgiram então a eletricidade, o telefone, os meios de comunicação e assim sucessivamente. Nós temos então um processo evolutivo que estabeleceu, entre o homem o trabalho e a tecnologia. O homem desenvolveu ferramentas através da pedra polida que o auxiliou no seu trabalho. A cerâmica, ela também armazenou alimentos que pôde qualificar a sua alimentação. Nos dias de hoje, nós temos, então, meios de transporte de última geração, automóveis, meios de comunicação, os celulares, máquinas, robôs, equipamentos de computador utilizados nas diversas áreas. Na saúde, na comunicação, na educação, dentre outras, que favorecem a qualificação da vida do homem. Hoje vivemos na sociedade da informação, onde toda essa evolução possibilitou uma verdadeira revolução tecnológica na vida pessoal e profissional do ser humano. Vamos definir tecnologia. Tecnologia é um termo utilizado para o conjunto de conhecimentos embasados em princípios científicos que possibilitam uma evolução na capacidade das atividades humanas. E informática? A informática trata-se da ciência que estuda o tratamento automático da informação por meio do computador. Bom, desta forma fica fácil entendermos o que é a tecnologia da informação. Segundo Rezende e Abreu, é o conjunto de recursos tecnológicos computacionais para a geração e uso da informação. Vamos citar então um exemplo de tecnologia da informação. Vejamos, eu tenho uma determinada empresa que necessita da aquisição, da compra de 5 computadores. Eu encaminho então para o setor de compras essa solicitação. Se o meu setor de compras não fizer uso da tecnologia da informação, certamente ele poderá comprar equipamentos ultrapassados ou equipamentos muito avançados para a minha necessidade, para a necessidade da minha empresa. Então, é importante se fazer uso da tecnologia da informação para que os equipamentos que sejam adquiridos pela empresa sejam realmente os que são necessários para evitar grandes custos. Vejamos outros exemplos de TIs. Ao declararmos o nosso imposto de renda, todos os dados estão alocados
na Receita Federal. Ao solicitarmos um passaporte, tirarmos um passaporte, os dados daquele cidadão estará inserido no sistema da Polícia Federal. O simples fato de comprar um determinado produto no supermercado, no momento em que o caixa passa aquele produto no leitor, ele será debitado do sistema de estoque daquela empresa. Isso também está presente a tecnologia da informação. Podemos citar também o uso do telefone. Ao usar o telefone, está dentro desse processo toda a complexidade de um sistema informatizado de telecomunicação. Aí também está presente a tecnologia da informação. Vamos estabelecer agora a relação homem e trabalho, que sofreram algumas mudanças no decorrer das décadas. A princípio tivemos a sociedade pré-industrial, que teve enfoque no extrativismo, na pesca, na agricultura. Posteriormente, tivemos a Revolução Industrial. E atualmente nós temos a sociedade pós-industrial, que é aquela em que o profissional, principalmente o profissional da área da educação, busca qualificação profissional com o uso do computador, aliado à informática. E falando em informática, vamos discutir a sua importância. Vivemos na sociedade da informação e no campo profissional não é diferente. O uso do computador tornou-se essencial na vida do cidadão enquanto pessoa e enquanto profissional. Vamos citar um exemplo de uma determinada atividade a ser realizada em um banco. Como usuários, ao tirar um extrato, ao efetuar um depósito ou mesmo sacar um dinheiro, nós necessitamos da informática ali naquele momento que ela esteja operante. Digamos que um determinado sistema esteja fora do ar, então nós não fazemos nada sem o uso da informática. Ela hoje é a ciência realmente essencial na vida do ser humano. Vamos definir computador. É a máquina que processa informações eletronicamente na forma de dados e pode ser programada para as mais diversas tarefas. Um computador é um conjunto de circuitos eletrônicos que trata a informação sob a forma binária, representada por zeros e uns. A menor unidade de informação reconhecida pelo microprocessador de um computador é o bit, ou dígito binário. O conjunto de 8 bits é o byte. Bom, o computador teve a sua evolução histórica. Ele foi evoluindo no decorrer de geração a geração. Foi caracterizada a primeira geração na década de 40, onde os computadores eram construídos por meio de válvulas. Eles eram enormes, ocupavam um grande espaço, eram lentos e de pouco processamento. A segunda geração surgiu 10 anos após, onde os computadores eram construídos por meio de transistores. A terceira geração foi marcada pelo advento dos circuitos integrados ou chips. Já a quarta geração, após 1971, surgiu o microprocessador. E, por fim, a quinta, os sistemas inteligentes de multimídia. Aqui nós temos algumas gravuras, onde surgiu o primeiro computador, o ENIAC. Vejam como ele era bem grande, disposto numa grande área da sala, emaranhados de fios e válvulas, certo? Logo após nós tivemos os transistores, a segunda geração, os circuitos integrados, os chips, tá? E por fim, os sistemas integrados. Vamos estudar as partes de um computador. Ele é formado pelo monitor de vídeo, caixas de som, teclado. A impressora é um dispositivo também de impressão, de saída de dados, onde vai sair o resultado da impressão. O gabinete
Nele está inserido as diversas placas. Não vamos confundir gabinete com CPU. Tá? A CPU é a unidade central de processamento que está inserida dentro do gabinete. É o cérebro, é considerado o cérebro do computador. Aqui nós temos os componentes internos do computador, a placa-mãe, né? O disco rígido ou Winchester, nele tem grande capacidade de armazenamento, a fonte de alimentação, distribui energia para os diversos componentes, o processador, que é o cérebro, a placa de rede, a placa gráfica, a placa de som e o leitor de DVD. Bom, já que conhecemos as partes de um computador, vamos então conhecer algumas terminologias. Nós já ouvimos falar o que é hardware e o que é software. Hardware é a parte física do computador, é tudo aquilo que podemos tocar. O teclado, o monitor, o mouse, o gabinete, o drive, né, de CD. Já o computador ele não vai ter funcionamento somente com hardware. Só o hardware é estático. Ele vai precisar do software para ter funcionalidade. Okay? Então, o software é um conjunto de instruções necessárias para que o computador possa realizar tarefas. Vamos citar exemplos de softwares. O Windows, o Word, o Excel, o PowerPoint. Aqui nós temos algumas gravuras de periféricos de entrada e de saída de dados. São considerados periféricos de entrada de dados a webcam, o teclado, o mouse, joystick e de saída de dados, ou seja, aquilo que nos fornece o resultado. O monitor de vídeo, a caixa de som, a impressora. Este último aqui é um modem, ele funciona tanto como receptor como transmissor. Vamos agora tratar dos tipos de softwares. Nós temos os softwares aplicativos, né, os quais os usuários podem executar tarefas específicas. Se eu quero digitar um texto, nós fazemos uso do Word. Se eu quero utilizar uma planilha eletrônica, eu então utilizo o software aplicativo Excel. Se eu quero elaborar um slide, eu utilizo o PowerPoint e assim sucessivamente. Softwares de sistemas são softwares do tipo Windows, Linux e DOS. Nós temos aqui o Linux, ok? O Windows, a Internet Explorer. Tá? São softwares de sistemas. Bom, a memória do computador. A memória do computador é outro dispositivo. Ela pode ser do tipo memória RAM, Random Access Memory, que é a memória de acesso randômico, memória ROM, memória somente para leitura ou de leitura, que é Read Only Memory, né? E a BIOS. Muito importante para dar a partida no computador. Ao ligarmos o computador, a BIOS é imediatamente acionada para dar a funcionalidade toda do sistema. A memória RAM, retornando aqui, ela é a memória de acesso randômico ou aleatório, porque é uma memória que se perde ao desligarmos o computador. Já a memória ROM é uma memória somente de leitura, mas ela já vem gravada pelo fabricante. Ela não se perde ao desligarmos o computador. Aqui temos algumas mídias de armazenamento e de transporte de dados. Como exemplo, pendrive, muito utilizado nos dias de hoje. O disquete, muito utilizado na década de 80, de 90. CDs, DVDs, né, os smart cards, utilizados na nova geração agora. E assim por diante. Vamos falar na nossa segunda unidade, os sistemas operacionais. Aqui nós temos o simbolismo, né? O Linux, caracterizado por esse desenho, e o Windows. Sistemas operacionais. É um software básico responsável pela administração do hardware.
Também usa-se a sigla SO para falar de sistemas operacionais. Exemplos: Windows e Linux. Objetivos do sistema operacional: fazer com que todos os equipamentos de hardware sejam utilizados de forma eficiente pelo usuário, indicando quais componentes estão funcionando e quais apresentam algum tipo de problema. Funções do sistema operacional: administração de processos, administração de memória, de armazenamento, de impressão, de segurança das informações. E o que é, afinal, sistema? Vamos conceituar sistemas. Sistemas nós podemos conceituar de várias formas. O próprio corpo humano é formado por sistemas. Nós temos o sistema circulatório, sistema nervoso, sistema digestório. No âmbito econômico, nós temos o sistema financeiro, o sistema computacional e assim por diante. Módulos do sistema operacional. Quais são os principais módulos do sistema operacional? O gerenciador de processos, gerenciador de memória, gerenciador de armazenamento, gerenciador de impressão e gerenciador de segurança. Vamos falar um pouco de cada um. O gerenciador de processos administra todas as tarefas que estão sendo executadas pelo sistema operacional. Tamanha a sua responsabilidade. O gerenciador de memória é responsável por administrar o uso da memória RAM. Lembram-se da memória RAM? Nós falamos anteriormente. É uma memória de acesso aleatório. Ela se perde ao desligarmos o computador. O gerenciamento de armazenamento, ele já administra os dispositivos de armazenamentos internos e externos. Gerenciador de impressão, administra as solicitações de impressão realizadas pelos usuários do sistema operacional. E, por fim, o gerenciador de segurança. Ele protege o sistema operacional de ataques e acessos indesejados por parte dos usuários e programas maliciosos, os chamados vírus de computador. Quais são as características de um sistema operacional? Vejamos. No que diz respeito à quantidade de usuários, nós podemos dizer que nós temos o monousuário e o multiusuário. O monousuário, apenas um usuário utiliza o sistema em um determinado momento. Já a característica multiusuário, mais de um usuário utilizando o sistema em um determinado momento. A característica monoprocessado e multiprocessado. No monoprocessado, o sistema operacional com apenas um processador funcionando no computador. Já no multiprocessado, o sistema operacional possui mais de um processador funcionando em um mesmo computador. A classificação de acordo com a quantidade de tarefas, ela pode ser do tipo monotarefa ou multitarefa. Na monotarefa, o sistema operacional que realiza apenas uma tarefa por vez. Lembram do antigo MS-DOS? Já na multitarefa, o sistema operacional realiza múltiplas tarefas ao mesmo tempo, como é o caso do Windows. Um exemplo, você está utilizando o Windows. Você pode estar acessando o Facebook, você pode abrir uma janela interativa, você pode digitar um texto, você pode usar uma planilha eletrônica, você pode copiar uma pasta, né? Enfim, você está realizando múltiplas tarefas. A classificação por forma de interação com o usuário. O sistema operacional com interface gráfica e nós temos o sistema operacional em modo texto. Podemos citar mais uma vez o Windows, que oferece uma interface gráfica, e o modo texto podemos citar como exemplo o MS-DOS, que oferece uma interação através da digitação de comandos, utilizando o teclado apenas do computador. A classificação de acordo com a forma de aquisição. Podemos adquirir um sistema operacional de duas formas, pago ou gratuito. O sistema operacional pago, quando o usuário compra de um fabricante o direito de utilizar o sistema operacional, exemplo Windows. Já o sistema operacional gratuito, quando o sistema operacional é fornecido ao usuário sem necessidade de pagamento, exemplo Linux. Sistema operacional Windows
é o sistema operacional mais utilizado em computadores pessoais no mundo, embora exista uma grande quantidade de cópias ilegais. Quem projetou esse sistema operacional foi o milionário Bill Gates, da empresa Microsoft. O Windows se apresenta ao usuário por meio de telas, quadros, janelas, o que o torna de fácil compreensão. O Windows 7 surgiu no ano de 2009 e agora, até o Windows 8, nós temos também uma versão do Windows 8, que é a 8.1, que trouxe um diferencial no botão iniciar, bem como melhorias nos aplicativos e mais opções de personalização para os usuários. Aqui nós temos o perfil da tela do Windows 8, vejam que ela é bem interativa, né? Oferece uma interface verdadeiramente gráfica, e a perfil da tela do antigo MS-DOS, por meio da digitação de comandos, no modo texto. O sistema operacional Linux. O Linux já foi desenvolvido pelo finlandês Linus Torvalds. O seu código-fonte está disponível sob licença gratuita para que o usuário possa utilizar, estudar, modificar e distribuir livremente de acordo com os termos da licença. A distribuição Linux. Ela é composta pelo conjunto de módulos que formam o sistema operacional Linux e um conjunto variável de softwares dependendo de seus propósitos. Essas distribuições são desenvolvidas pelo mundo inteiro e distribuídas de forma gratuita. A exemplo disso, nós temos a Ubuntu, Debian, Kurumin, que é nacional e brasileira, e Android. Quem já não foi comprar um celular ou um tablet e o vendedor informou para você: olha, a tecnologia, o sistema operacional deste equipamento é o sistema Android, né? Então, agora você já compreende que o Android é um tipo de distribuição do sistema operacional Linux. Esse é o perfil da tela Linux. Vocês vejam que é uma interface, oferece uma interface gráfica. Vamos comparar o Windows com o Linux. Ambos são do tipo multiusuário, multitarefa, multiprocessado, oferecem interface gráfica ao usuário, sendo que o Linux, além da interface gráfica, também em modo texto, e a diferença básica é que o Windows é adquirido pagando, é pago, e o Linux de forma gratuita. Vamos falar agora de sistemas de arquivos e pastas de um sistema operacional. Arquivos são depósitos de informações contidas nos computadores. Existem vários tipos de arquivos de acordo com a sua função no sistema operacional. A exemplo disso, nós temos os arquivos de texto, de música e de imagem. Os arquivos são classificados utilizando uma extensão, que são dígitos que vêm depois do nome do arquivo, separados por um ponto. Por exemplo, eu denominei um determinado texto com IFPI, ponto que é necessário para separar o nome da extensão. E essa extensão é do tipo doc, ou seja, do tipo texto. Outro nome, universidade. Esse nome ele pode ser atribuído a qualquer nome, o primeiro nome. Após o ponto, a extensão é de uso obrigatório, já padrão, pelo sistema operacional. JPG caracteriza um arquivo do tipo imagem. Beatles com um nome dado pelo usuário, né, a um arquivo de música. Vejam que a extensão dele é do tipo MP3. Sempre o nome com a extensão separados por um ponto. Vejam aqui. Finalmente, pastas. O que são pastas? São locais onde são colocados os arquivos com o objetivo de organizá-los. Gerenciadores de arquivos. Bom, pessoal, nós vamos então recapitular. Digamos que nós estamos em determinada sala que funciona como um escritório e eu tenho vários documentos de imagem, de música e de textos emaranhados, misturados, né, desordenados. Eu preciso então de um gerenciador de arquivo que vai fazer a função de um arquivista, de um organizador. Ele vai pegar todos esses documentos,
alocar cada tipo, né, organizar em arquivos e arquivar nas determinadas pastas. Quem faz esse trabalho de gerenciamento para o sistema operacional Windows é o Windows Explorer. Já para o Linux, o gerenciador de arquivos é o MC, ou Midnight Commander. Aqui nós terminamos a nossa primeira videoaula, que teve abordagem das unidades 1 e 2, né? Eu então indico que vocês possam estudar pelo material da disciplina, com a apostila ofertada, com diversos links sugestivos, e desejo bons estudos a todos. Até mais!